por vezes, nos custa muito deixar algo. Nos custa muito deixar algo que já se solidificou em nós. Para que algumas coisas sejam removidas do nosso cotidiano, da nossa rotina, coisas que já não são mais necessárias, que não exercem mais a eficácia e não entregam mais aqueles resultados como antes. Ninguém quer ficar com coisas ou preso em coisas que não exercem mais função, não tem mais nenhuma serventia. Inerentemente, estas coisas devem ser descontinuadas. E muitas vezes a gente está tão afeiçoados, tão acostumados com tais coisas. E assim, pode ser qualquer coisa, irmãos, que para nós tenha estima, ou outrora teve estima. E a gente vai acumulando estas coisas. Tais coisas nós vamos acumulando no porão da vida. E cada um de nós temos um porão onde nós guardamos algumas coisas que julgamos preciosas. O porão do nosso coração muitas vezes está cheio. A gente vai ajuntando ali dentro como uma nécessaire. Tipo aquelas que as meninas usam e ali elas vão jogando tudo ali dentro. Jogando tanta coisa, meu Deus, que nunca serão usadas, mas para elas, as meninas, é interessante que estejam lá dentro da nécessaire. Tem que estar lá. A gente, homem, vai futucar a bolsa da nossa mulher, a gente não acha nada. Tem tudo, mas a gente não acha nada. Pelo menos na bolsa de Érica é assim. Tem tudo, ela acha, põe a mão lá dentro, Como foi que você viu isso, menina? Eu não achei, tinha tudo, mas não tinha nada para mim. Os homens também têm as suas, ou aquilo que elas, as meninas, chamam de tralhas. As meninas chamam as nossas coisitas de tralhas. Não é mesmo, minhas irmãs? Muitos homens gostam de ter aquilo que costumeiramente vocês chamam de tralhas e nós chamamos de sucata. Olha, a gente dá um nome chique. É sucata, meu bem. Aquela caixa de ferramenta que parece que nunca vai ter fim. As meninas dizem, tem tudo, é um trambolho. Elas chamam as nossas sucatas preciosas de trambolho. É trambolho para elas. É isso mesmo, trambolhos. Vocês, senhoras, chamam as nossas preciosas matérias de trambolhos, mas a gente diz que é o nosso material de utilidade para reparo e de socorro emergencial do lar. A gente tem um nome chique para tudo, viu? Vocês têm a sua nécessaire e nós temos a nossa ferramenta mágica. Mas cá para nós, homens, só para os homens, tem muita coisa lá dentro que realmente a gente nunca vai usar. E tomara que elas não ouçam isso, né? Não, você vai ver o fim de tudo isso. Coisas que nós possuímos e julgamos importantes, queridos. Mas as nossas mulheres não perdem um tempo. Assim que tem uma oportunidade, elas tacam tudo logo fora. Eu mesmo. Eu tinha uma chuteirinha Nike. Velhinha chuteira Nike. Mas ela era tão boa, aquela danadinha, e eu jogava bola tão feliz com ela. Eu era um meninão jogando bola tão feliz com aquela chuteirinha Nike que eu comprei, que custou meus olhos da cara. No dia que eu comprei, a Erika estava do meu lado, mordendo os dentes. Mas meu sonho era ter uma chuteira Nike. E enfim, depois de juntando todos os meus trocadinhos, eu pude comprar a minha chuteirinha Nike, que nunca eu abandonei. Eu sempre deixava no fundo do meu carro para jogar o futebol com os meus amigos. Mas eu comecei a guardar ela atrás da máquina de lavar. Infeliz decisão minha, meu Deus. Eu fiquei um ciclo sem jogar futebol e aí foi o suficiente para a infeliz decisão de Érica. Infeliz para mim, obviamente, triste para o meu lamento, mas muito festivo dia para ela, né? Ela pegou e não perdeu tempo, pegou a minha tralhinha predileta e jogou fora no mato. Ela achou o meu esconderijo atrás da máquina de lavar
e jogou a minha chuteira com meião, com caneleira, com tudo. Oh meu Deus, até hoje eu sinto falta da minha chuteira. Mas são essas coisas, meus queridos, que nós vasculhamos no nosso porão, e aí você vasculha algumas coisas dentro do porão da sua alma, e você pega elas e você ergue elas, e aí você diz: ah, achei! Isso aqui me foi muito útil um dia. Então por que joga fora? Porém aquilo não tem mais utilidade. E você pega, levanta aquilo, como que se você tivesse usado há 10 minutos atrás, ou na melhor das hipóteses, na segunda-feira passada. Mas aquilo já não faz mais nenhuma diferença na sua vida. A verdade é que ainda existem coisas lá dentro do porão, e que você nunca vai trazer à tona. Porque não tem mais necessidade, não tem mais funcionalidade. Entretanto, não sei se vocês estão se identificando com isso. Entretanto, você insiste em que elas fiquem ali meios que discretas, camufladas. Existem tantas coisas camufladas aí no porão da sua alma. E você olha para elas, olha para todas aquelas coisas e você começa a reviver memórias. Pode até cair em frustrações e dizer: que bons e velhos tempos foram aqueles. E a nostalgia vai tomando conta do nosso coração, sabe, irmãos? Geralmente isso acontece quando a gente revisita aquelas velhas fotos antigas. E há quem olhe para a sua foto no chá da tarde, as meninas, ou depois do futebol com os homens. Não sei, a gente não tem muito essa de ficar mostrando foto para homem. As meninas gostam de fazer isso. E aí talvez o seu amigo, a sua amiga, e você pode julgar que esse seja um bom amigo, uma boa amiga. Ele olha para aquela foto e diz: rapaz, sinceramente, o tempo foi cruel com você, hein? Cadê aquele cabelo todo que você tinha? E aquela silhueta você perdeu? A gente olha para aquelas fotos e a gente visita em uma espécie de fundo de túnel do tempo. A gente faz uma viagem de 50, 40, 30, 20 anos atrás. Eu gosto de ver fotos. Fotos me fazem visitar muito a minha vida pregressa, as experiências que eu tive. Eu acho que isso também pode acontecer com você. Numa viagem, assim como eu disse, uma espécie de túnel do tempo. Hoje nós estamos mais maduros, queridos. Hoje nós olhamos para trás e se você olhar direitinho aquela foto e reviver algum momento tão específico na sua vida, você também vai poder dizer: ah, se eu tivesse nesse tempo a mente que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje. A gente precisa entender que precisamos aprender a quebrar alguns paradigmas, entender que aquilo que já foi descontinuado não e deve ser removido de uma vez por todas, queridos. Não são todas as coisas que a gente logicamente remove, mas muitas coisas não tem mais nada a ver conosco, não tem mais nada a ver com o nosso cotidiano, não tem mais nada a ver com a nossa vida de fé, com a nossa vida cristã, com o Evangelho, com Jesus Cristo em nossa vida. Essas coisas que ainda estão lá no porão, nós precisamos retirar. Incredulidade, dúvida, questionamentos exacerbados, ira. Tem tantas coisas dentro do nosso porão que já não fazem mais parte do nosso modo de viver, nossa nova vida em Jesus. Aqueles retratos velhos de velha vida, a gente precisa jogar fora. Eu estou usando isso como uma metáfora para vocês. Sabe aquele ditado: águas passadas não movem moinhos. É verdade, o que passou não vai voltar. Eu sei que no mundo da moda existe aquele modelo retrô. Aquela roupa que volta do passado para a passarela do presente e ficam ali estampados na vitrine dos shopping centers. No obstante, aquele modelo que voltou condinominado retrô só se torna moda se estiver no presente, não é verdade? Não é verdade, irmãos? É ou não é? Mas se o retrô não for a moda de agora, ninguém vai querer usá-lo. Ninguém quer ser taxado de retrógrado nesse sentido. Ninguém quer ser chamado de retrógrado. É só você olhar para o seu smartphone que você carrega aí no bolso.
Você não quer aquele aparelhinho analógico do passado, porque as funções dele já não são mais para o seu presente, para a sua necessidade. Você é uma pessoa chique, você vive no século 21. Deixa eu te lembrar, você precisa usar os apps, as redes sociais. Isso faz parte da nossa vida, etc. e tal. A carta aos Hebreus, meus queridos, é o convite aos irmãos para romper os paradigmas da velha aliança, para romper a tradição religiosa, olhando para a sublimidade de Cristo Jesus. E ver tudo o que Jesus é e o que Ele fez em nossas vidas e o que Ele se tornou, o autor e consumador da nossa fé. E também aquele cuja nova aliança está fundamentada. As prerrogativas da nova aliança estão fundamentadas em Jesus. E, portanto, você tem direito a elas. E para abraçar e viver a nova aliança, é necessário expurgar a antiga e velha, a primeira aliança, que já não tem mais nenhuma utilidade, a aliança de Moisés, que já não comunica mais vigência hoje para nós. No sermão passado, nós vimos o autor falando da inferioridade do santuário erigido por mãos de homens aqui na terra, e também da inferioridade do culto dedicado ali na antiga aliança. Eram apenas figuras e sombras, irmãos, quando comparados a tudo o que a nova aliança tem e dispõe em Cristo Jesus e que é meu e seu por direito. Eu falei para vocês que o capítulo 9 de Hebreus e o capítulo 10 têm aspectos profundos soteriológicos, ou seja, fala de salvação. E no sermão de hoje nós veremos isso mais evidentemente. Isso será mais substancial para nós, passará a ser mais substancial. A nova aliança, ela entrega uma soteriologia que a antiga aliança não podia entregar. Então o tema do sermão desta noite, na carta aos Hebreus, depois dessa introdução, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 14 é este: a vida do Cordeiro Santo de Deus é a nossa eterna redenção. A vida do Cordeiro Santo de Deus é a nossa eterna redenção. A vida de Cristo e o sangue de Jesus nos redime de tudo do passado, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura desse texto sagrado? Diz a palavra do Senhor: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortais para servamos ao Deus vivo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque consideramos ela como a regra de fé e prática de nossas vidas. E na hora, Senhor, que estamos abrindo a Tua santa lei, o santo texto, pedimos ao Senhor que ilumine nosso coração e nos conduza pelo caminho do esclarecimento da Tua palavra. Que ela venha a ser descortinada aos nossos olhos e possamos extrair, meu Deus, aplicações para o nosso cotidiano. É o que nós desejamos. Portanto, Senhor, usa-me na minha pequenez e fraqueza para, Senhor, que a vida dos meus irmãos sejam mais uma vez nutridas pela Tua palavra, que é o alimento que eles vieram comer, provar, a água que eles vieram beber. No nome de Jesus eu oro, já crendo nesta obra pelo Espírito Santo.
Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem. O verso 11, o autor traz a dimensão de que Jesus Cristo apresentou o seu sacrifício santo e perfeito num lugar santo e perfeito e eterno. Jesus Cristo foi aquele que realizou o sacrifício santo e perfeito, e ele apresentou isso em um lugar santo e perfeito e eterno. Evidentemente, isso em nosso favor. Partindo deste pressuposto, o autor sagrado evoca mais uma vez a expressão que nós já estamos muito bem ambientados aqui. A expressão, olhinhos no texto, verso 11, sumo sacerdote. Termo que a gente já conhece, a gente já vem falando muito a respeito deste tipo de personagem bíblico. Acompanhe comigo a primeira sentença aí do verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Sacerdote oficiava dons e sacrifícios dedicados a Deus como atos cerimoniais, adoração, gratidão. Também dedicavam a Deus oferta de perdão de pecados. Sacerdotes também faziam essas especificidades. Mas o dia especial, o dia sublime, que era o dia da purificação de todo o povo hebreu diante de Deus, era chamado o dia da expiação. O dia da expiação, dia em que a oferta especial cobriria o pecado anual de todo o arraial hebreu, e era realizado por um único homem. A figura era o sumo sacerdote. Ele é quem havia sido designado por Deus para oficiar este grande ato cerimonial aguardado anualmente por todo o arraial hebreu. Mas este sacrifício apresentado por este sumo sacerdote era proveniente de sangue alheio. Em suma, tanto o sangue quanto o próprio oficial que estava a dedicar tal oferta, como também o local onde ele estava dedicando especificamente a tampa da Arca da Aliança, onde era chamado de propiciatório, o lugar onde o sangue era derramado, sangue alheio que era derramado, buscando apaziguar a ira de Deus sobre o arraial, sobre o povo hebreu, sobre nós, assim por dizer. Todo aquele ritual, queridos irmãos, e o sangue derramado ali naquele lugar ainda eram imperfeitos. Aquela conjuntura toda eram imperfeitos. O autor sagrado está dizendo aos seus irmãos: olhem para Jesus, o sumo sacerdote de quê? Dos bens já realizados. Em outras palavras, o autor está mostrando aos seus irmãos e comunicando que Jesus não era mais a figura, agora é o próprio e o sumo sacerdote perfeito da igreja, onde foi, em seu sacrifício, ele efetuou a eterna redenção. A expressão sumo sacerdote dos bens já realizados implica em redenção definitiva. A expressão bens já realizados é sinônimo de salvação aqui no texto. Indica que Jesus, como o sumo sacerdote salvador, ele já realizou a sua obra de expiação de todos os nossos pecados, e aquela sua obra de expiação, ela foi completa. O dia da expiação para nós foi naquele dia, naquela sexta-feira, no alto do Gólgota, onde o Cordeiro Santo de Deus, perfeito sacrifício, foi imolado para o perdão da nossa culpa. A nossa expiação foi naquele dia. E foi de uma vez por todas. Foi derramado uma única vez no Gólgota, no lenho daquela cruz. Naquele dia,
verdadeira propiciação foi feita por nós e realizada de maneira concluída. O autor está apontando isso para os seus irmãos. Porque o convite, a sedução era muito grande de abandonar o sacrifício, o sangue de Jesus, para voltar a receber as dedicações de sangue alheio. E o autor está dizendo: Jesus Cristo é sublime e o seu sacrifício cobre verdadeiramente todos os nossos pecados. E o autor aos Hebreus está dizendo aos nossos irmãos: Jesus operou essa maravilha e ele dedicou o seu supremo sacrifício, perfeito e eterno, em um lugar santo e perfeito. Veja comigo, ainda no verso 11, a segunda parte do texto: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Onde foi que Jesus Cristo, sumo sacerdote da igreja, apresentou o seu sacrifício perfeito em nosso favor? Ele morreu por você, ele entregou a sua vida por você, e é como se ele ajuntasse todo aquele sangue derramado. A imagem é mais ou menos essa, irmãos. É como se ele ajuntasse cada gota de sangue derramado no Calvário e levasse para um certo lugar. E onde foi? Foi no tabernáculo perfeito e eterno, lugar não erigido por mãos humanas, lugar onde o nosso Senhor Jesus Cristo entrou e dali ele nos ministra. Se o tabernáculo eterno, meus queridos, o tabernáculo terreno, melhor dizendo, que era dedicado ali nele, eram apenas figuras, o que era dedicado, o próprio tabernáculo, eram apenas sombras, como nós vimos no sermão passado. O santuário que Jesus entrou por mim e por você, havendo realizado o sacrifício por mim e por você, e reunido a prova do seu sacrifício por mim e por você, o santuário que ele entrou e que está agora mesmo ministrando como o nosso supremo intercessor, é aquele tabernáculo verdadeiro e perfeito, o Santo dos Santos, aonde ele dedicou a sua santa e perfeita e eterna oferta. Veja o verso 12 comigo. No verso 12, o autor deixa ainda mais claro para os seus irmãos que o tabernáculo perfeito a qual Jesus entrou é no próprio céu, lugar onde ele expôs o seu sangue na presença do Pai. Vejam comigo o verso 12. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando ele chegou lá, ele já havia obtido a eterna redenção. Não foi lá que ele obteve a eterna redenção de todo aquele que crê. Foi no Calvário. O autor sagrado está dizendo que Jesus entrou no Santo dos Santos verdadeiro, o céu, e ali apresentou diante do trono do Todo-Poderoso, diante do trono do Pai, no santuário eterno, a sua vida, o seu sangue. Assim como o sumo sacerdote meramente humano era o único legalizado a entrar uma vez só no tabernáculo, ou na parte do tabernáculo terreno chamado Santo dos Santos, e ali dedicar sacrifício alheio. Mas esse movimento já apontava essa entrada de Cristo, Jesus, que é o único que pôde entrar, o único perfeito que podia entrar no perfeito tabernáculo e ali apresentar a nossa eterna redenção, porque Jesus Cristo é aquele que foi feito por Deus sumo sacerdote para oficiar dons e sacrifícios perfeitos em nosso favor. Por que Jesus entrou no céu levando o sangue dele? A prova da tua redenção, da minha redenção. E isso é maravilhoso, irmãos. A prova da nossa redenção está nos céus, no santuário eterno, e o Pai contemplou isso e aceitou aquele sacrifício. Aquele momento anual era
apontava para Jesus. E Jesus entrou então, e ele apresentou não sangue alheio, como diz a própria Escritura, não de bodes, não de bezerros, mas o seu próprio sangue. Sangue aqui é a vida, o sangue derramado é a vida. Ele apresentou a sua vida, a vida que ele derramou para nos redimir. E quando o Filho, que é o Cordeiro Santo, chegou diante do Pai e apresentou ao Pai o seu sangue, a sua vida, que é o sacrifício perfeito e agradável, que garantiu a nossa eterna redenção, o Pai aceitou, e o sacrifício dos animais dedicados da antiga aliança deixaram de ser eficientes, deixaram de ser suficientes. Eles não conseguiam mais cumprir com o cobre. É o sangue perfeito e imaculado de Jesus Cristo, que está sobre cada um que crê nessa noite. É a redenção definitiva que eu e você precisávamos. Nós precisávamos de algo dessa natureza. Nós não precisávamos mais, ou os sangues dos animais não eram suficientes. Deus precisava prover algo suficiente e eterno, então o sacrifício desta natureza somente poderia ser praticado por Jesus Cristo, o ente santo de Deus, por mim e por você. Todos aqueles sacrifícios incapazes não faziam mais jus às dedicações, mas o sangue do Cordeiro de Deus derramado naquela cruz, este sim é poderoso, este sim é precioso e é inteiramente capaz de remir todo aquele que crê e lhe tornar vivo. Portanto, o sangue de Jesus hoje nos céus é tão vivo e quente quanto no dia em que foi derramado em nosso favor. Você crê nisso? Eu espero que você creia nisso, porque isso é o sinal da tua redenção. No passado, o povo hebreu tinha uma comunicação muito grande com essa relação de sangue do Cordeiro. Vocês sabem, lembram muito bem que nos umbrais das portas dos hebreus, lá no Egito, o sinal do sangue foi o sinal da redenção. E eles foram remidos. O Senhor tirou eles depois do sinal do sangue do Cordeiro passado tingido nos umbrais das portas. Então, quando o autor traz de volta essa expressão de sangue e ele conecta isso com o Cordeiro Santo de Deus, isso remonta à memória do povo, dos hebreus, do sacrifício que os pôs em liberdade. Mas o que o autor está dizendo que não foi o sangue de animais, e sim a vida de Jesus Cristo. Não foi um rito religioso, um arcabouço da antiga lei, mas sim a nova aliança firmada na vida, no sangue de Jesus, que é o que nos lava, que é o que nos cobre. Por que você vive hoje, anda hoje livre, em liberdade? Porque ninguém pode se levantar e colocar o dedo na tua face e te dizer que você é condenado. Nem o inferno e nenhum homem pode fazer isso. Porque o que te protege, o que te lavou e o que te assegura é o sangue, a vida de Jesus em você. Você pode viver e andar de cabeça erguidas, porque o que te lava e o que te sustenta é a vida e o sangue de Jesus. O termo grego litrosis, que traduzido para nós aqui no texto é redenção, é aplicado pelo autor bíblico e traz profundas implicações teológicas no sentido da soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, a expressão redenção, o que ela significa, que o autor usou aqui no grego litrosis, que seria redenção, significa resgate. O sangue de Jesus te resgatou. Te resgatou de quê? Por meio de um pagamento. Alguém pagou o preço por você. Você sabe que nada nessa vida seria suficiente para pagar o preço dos seus pecados? Nada. Nada que se fizesse e todas as grandezas deste mundo eram incapazes, mas Deus proveu o resgate. O sangue precioso que tem poder para pagar a nossa dívida. A tua dívida foi paga. Por isso você não precisa pagar penitências,
Você não precisa pagar promessas. Você não precisa sair fazendo o que nós ouvimos aí há poucos minutos atrás. Você não precisa de mediadores de Maria, você não precisa de José, você não precisa de ninguém, você não precisa de Maomé, você não precisa de Buda, você não precisa de ninguém. Você só precisa do sangue de Jesus. É Ele que remiu aquele que crê. É Ele que pagou o preço. Buda não pagou o preço. Mahatma Gandhi não pagou o preço. Maria não pagou o preço. Jesus pagou o preço para salvar Maria. Comunica também redenção, queridos, a ideia de que alguém foi liberto da escravidão. O sangue de Jesus libertou as nossas vidas da escravidão de quê? De quê? Falem, do pecado. Você era escravo do pecado. E se você vive ainda escravo do pecado, é porque você ainda não foi lavado pela vida de Jesus. É porque ainda o poder que há no sangue de Jesus, o poder vivo, de um sangue vivo, vermelho e quente, ainda não atua em você. Você ainda não foi lavado pelo sangue. Por isso ainda você não recebeu o pagamento, por isso ainda você é escravo do pecado. Mas todos que estão aqui me ouvindo, que já foram lavados pelo sangue de Jesus, esses foram libertos verdadeiramente. Você não tem nenhuma dívida, ninguém pode te acusar. Por isso Paulo disse, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você que me ouve esta noite ainda está escravo do pecado, é porque a vida que há no sangue não lhe alcançou ainda. E o autor sagrado está dizendo aos nossos irmãos, você não precisa de sangue alheio, você não precisa de nenhum mérito alheio, o mérito está no sangue e na vida de Jesus. Converta-se a Ele, renda-se a Jesus, e Ele quebrará as algemas do pecado que lhe prende. O sangue de Jesus Cristo é poderoso contra qualquer tipo de pecado que você possa estar cometendo, e Ele é capaz e suficiente de te lavar e lhe tornar mais alvo do que a neve. Então nenhum inferno, nem demônios podem lhe acusar, uma vez que você foi lavado. E o céu está destinado a você que crê, que foi lavado pelo sangue de Jesus, e através do evangelho pregado, este sangue que foi apresentado nas alturas, está exposto para você. E Ele pode lavar a tua vida hoje, se você tão somente crer. Você não precisa pagar nada, você só precisa crer, abraçar esse sacrifício com todo o seu coração. Mesmo que você não entenda completamente, mesmo que todas as nuances da salvação, da cruz, seja ainda muito pequeno para você, seja ainda muito imperceptível, mas o que você precisa saber, eu estou lhe dizendo agora, o sangue de Jesus é poderoso para lhe perdoar e apagar a tua culpa e lhe tirar das trevas. Esse é o resgate que você precisava. Esse é o resgate que os nossos irmãos hebreus no primeiro século precisavam entender. Que somente o Evangelho podia comunicar. Que a nova aliança comunica. E não a velha aliança, e não a velha tradição. Romanos 6, 16 a 18, por favor. Se você pode abrir comigo. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem ofereceis, sois servos. Se você se entrega ao pecado, você é servo, escravo do pecado. A palavra aqui, servo, é doulos. Na tradução literal, é escravo. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A obediência para a justiça é obedecer ao Evangelho, a justiça de Deus que salva e purifica o pecador. Então nós nos tornamos escravos de Jesus. É bom ser escravo de Jesus. É bom ser lavado pelo sangue de Jesus e ser servo de Deus. Mas a graça, o texto continua dizendo no verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a receber de coração a forma de doutrina
a que fostes entregue, o Evangelho. O Evangelho é poderoso para quebrar a algema do pecado. O Evangelho é o poder de Deus, diz Paulo em uma dessas epístolas. Você quer vencer o pecado? Vence-se pelo Evangelho. Você correu para todos os lados, mas você não entrou no Evangelho. Entre no Evangelho de fé, de cabeça, com tudo, e você vai ver essas algemas do inferno se quebrarem. E a condenação será apagada da sua vida. O verso 18 diz: e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos, escravos da justiça, justiça de Deus, que é em Cristo Jesus. De quem você quer ser escravo? O sangue de Jesus rompe as algemas da condenação e do inferno e nos escraviza em Deus para a vida eterna, nos sela para a vida eterna. E eu sei que diante de mim aqui eu tenho uma audiência de muitos selados para a vida eterna, de muitos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Queira você também, que me ouve aqui essa noite, ou que acompanha a transmissão, ser lavado também e fazer parte deste arraial. Portanto, nada e ninguém, irmãos e amigos, poderia salvar. Somente Jesus, somente a vida de Jesus, somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos resgatar da morte e do inferno. Então, portanto, qual será a sua escolha nessa noite? Quando o autor sagrado estava expondo isso aos irmãos, era como se ele estivesse falando: pare no sinal agora e decida qual lado da rua você vai tomar. Se vai ser o lado da cruz ou se vai ser o lado do legalismo, da tradição dos homens que não são mais vigentes. Escolha o sacrifício de Jesus, porque esse é o perfeito. Não escolha o sacrifício de bodes, de animais, de bezerros, mas escolha o sacrifício redentivo que alcançou, que foi o sacrifício que te conduziu para a eternidade. Não seriam outros ritos do sistema judaico, nem da antiga aliança, elas não poderiam abarcar isso para nós. Eram, como eu estou dizendo para vocês, insuficientes. Os hebreus precisavam saber disso, nós precisamos proclamar isso. Sabe como eu estou falando desde o início? Eu comecei introdutoriamente esse sermão falando de algumas coisas no porão. Existem pecados que estão lá empoeirando o seu porão. E você olha para eles. Às vezes você olha com medo, com receio. Às vezes você até os considera como estima. Mas o sangue de Jesus Cristo lava esse porão. Ele vai desencardir este porão. E aí você vai poder colocar coisas eternas aí dentro do seu coração. Você vai expurgar as coisas que não precisam mais estar aí com você. Não adianta ser um estereótipo. Não adianta ser uma casca cristã. Não adianta ser uma aparência bela, bonita, de um crente bonito, didático, isso, aquilo, outro. Mas por dentro, no porão da tua alma, está uma sujeira só. Está faltando o sangue de Jesus. A faxina é feita pelo sangue de Jesus. E se renda a essa graça. Uma gota deste sangue é suficiente para purificar o teu interior por completo. Em Cristo Jesus, o resgate foi pago uma vez por todas, garantindo assim a salvação não temporária, não parcial, mas perene. Por isso o autor disse que isso é uma garantia de eterna redenção. E lembrando mais uma vez, para que fique absolutamente claro e para que você não saia daqui com nenhum tipo de dúvida, o seu resgate foi pago pelo sangue de Jesus. A sua vida só pode ser purificada pelo sangue de Jesus, não são pelas suas boas obras. Não é porque você é um bom pai e um bom filho. Hoje eu estou completando 18 anos de casamento, dia 8 de dezembro. Mas se não for a vida de Cristo me sustentando, não vale nada. Esses 18 anos não vale nada. A mesma coisa são irmãos preciosos aqui, que já têm boldas de isso, de aquilo outro, 50, 40 anos. Eu espero no Senhor poder também chegar lá. Mas se não for o sangue de Cristo,
nos sustentando. Não adianta aparências, irmãos. Lá em Romanos, Jesus entrou no próprio céu, nós vimos. Receba o sangue e a vida de Jesus para que você possa ser nova criatura e ser participante das coisas celestiais. Agora veja comigo o verso 13. O verso 13, o autor está relembrando aos irmãos que toda aquele ritual, toda aquela velha aliança cumpria o seu papel até um determinado tempo. Um limite, em um estereótipo, atingindo apenas aspectos natural. Se você ficar na velha aliança ou nos velhos preceitos, nos velhos rudimentos, nas coisas que você tem que deixar para trás, você só terá uma fé casual e apenas no estereótipo, num espectro natural. Veja aí o verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, de cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Eu quero chamar a atenção de vocês para a expressão presente aqui no texto, neste verso 13, olhinhos no texto. Vejam aí comigo, irmãos, põe os olhinhos aí. A cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados. Era o sangue dos animais e também ele dá um detalhe aqui. Essas cinzas de uma novilha aspergidas sobre os contaminados. O que isso significa? Referia-se a um ritual cerimonial muito específico, porque naquele tempo era tomado, na velha aliança, uma vaca vermelha ou uma novilha ruiva. Isso está descrito lá em Números 19, depois você lê isso em casa. Neste rito, meus irmãos, a novilha sem defeito, ruiva, ela era sacrificada e queimada em holocausto. Ela era queimada até que se tornasse cinzas. E depois as suas cinzas eram misturadas com água para a purificação cerimonial. Era um rito. As pessoas deveriam ser, que estavam contaminadas por pecado de encostar em um cadáver, em um morto, elas precisavam de uma purificação, e era este tipo de purificação que as tornava livres para poder interagir novamente com a comunidade ali, no arraial. Mas essa purificação, meus queridos, ela só tinha uma dimensão. Ela só visava a pureza cerimonial exterior. Ela não tocava o coração, porque eles precisavam do dia do Yom Kippur. Eles precisavam ainda da expiação. A consciência e o coração ainda estavam mortos, como quando eles tocaram no cadáver. Por quê, meus irmãos? Nós só somos lavados no coração pelo sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que nos torna vivos outra vez. Fora disso, você é um cadáver perambulando. Fora disso, você é um vivo morto. Você é um zumbi espiritual. Nós só somos purificados, e na nova aliança, não pelo sacrifício de uma novilha ruiva, que foi queimada, tornada em cinzas e misturada à água e lançada sobre nós. Na nova aliança, não são sangue de bodes misturados com as cinzas da novilha. O que nos purifica, irmãos, é o sangue e a vida de Jesus. E isso é maravilhoso. Veja aí o verso 14. Muito mais o sangue de Cristo. Porque antes, este rito específico só tocava o estereótipo, a casca. Se o sangue de Jesus não descer no teu ouvido e entrar no teu coração, a tua consciência e a tua mente nunca será purificada e você nunca vai nascer de novo. Se os pecados nunca serão perdoados, a redenção nunca será completa, não vai acontecer, na verdade. O sangue precisa tocar a tua alma, precisa tocar o teu coração, precisa tocar a tua mente e purificar você dos seus pensamentos mortais. O coração precisa ser lavado, irmãos, porque senão a boca ela vai transmitir o que está dentro do coração. Se o coração tem morte, a boca só vai sair morte.
não sai piedade e misericórdia. Esse coração precisa do sangue de Jesus para se lavar, para se libertar de vez. E quantas pessoas você sabe que vive angustiado e angustiada porque o coração está sujo, porque o sangue de Cristo ainda não chegou nessa consciência. E vive de consciência pesada, juntando os caquinhos. Mas se o sangue de Jesus te alcançar, a tua consciência será livre. Você precisa que as obras mortais de sua consciência sejam transformadas, sejam extirpadas, e somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Se você vive com peso na consciência, eu lhe digo, você que veio essa noite e tem a sua consciência pesada, você está precisando do sangue, da vida de Jesus. Ele é que pode lhe aliviar a tua mente, a tua consciência e transformar a tua alma mortal em um ser nova vida. Eu espero que o Senhor Jesus lhe dê essa graça, porque Ele muito te ama, por isso Ele morreu por você. Concluindo, irmãos, é maravilhoso podermos enxergar essas maravilhas redentoras expostas aqui nesta sublime carta aos Hebreus, apresentando essas maravilhas sobre Jesus. Nós estamos tendo mais substância de Cristo. Tudo o que Ele representa para nós, tudo o que Ele fez por nós. Seu Evangelho está sendo muito claro aos nossos ouvidos. Quadros de quem é o nosso Redentor estão sendo pintados para a glória de Deus Pai. Conhecer mais de Cristo é o que nós devemos desejar. Nos apegarmos a Ele cada vez mais é o que devemos fazer e abandonar as velhas coisas do passado que nos prendem a velhos sofismas. Sabe, você precisa não retroagir de Cristo, não retroagir da cruz. Você precisa correr para a cruz, ser tingido pelo sangue dele, que é eficaz. E ele purificará a sua vida e a sua alma de suas debilidades e de todas elas. Não existe nenhum pecado aqui hoje que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. Não existe nenhuma alma, nenhum ser, nenhum homem que não possa ser purificado, livre e poder dizer e ter alegria: sou escravo de Jesus. Meus irmãos, é impossível servir e é impossível ser aceitável a Deus se a nossa consciência ainda vive maculada pelo pecado. Se a nossa alma ainda vive maculada pelo pecado, o que desencarde a nossa alma dos nossos pecados, no contexto dessa mensagem, é o sangue, é a vida de Jesus. Você precisa disso urgentemente, porque não dá para você fazer de conta uma vida de cristã, não dá para você fazer de conta aceitando um convite, vindo à igreja esporadicamente, não dá para você ficar fazendo isso, não é suficiente, isso não é o evangelho, isso não é ser mergulhado no sangue de Cristo. Ser mergulhado no sangue de Cristo é abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar as trevas, ser parte de uma igreja local, servir a Jesus Cristo e um dia morar com Ele na glória. Sabe, meus irmãos, o sangue de Jesus está exposto a nós para nos tornar puros. Então a graça de Jesus, pelo poder do seu sangue, Ele é suficientemente capaz de purificar o nosso interior e nossas mentes. Então você não será mais acusado, porque o sangue de Cristo Jesus lhe tornou alguém justificado. A purificação é realizada quando se crê. O sangue de Jesus cobre a tua vida quando se confessa. Faça esta oração essa noite. Faça essa oração sincera. Renda-se a Jesus. Entregue a tua vida a Ele. Entregue a tua alma hoje. Você pode ter entrado aqui sujo em seus pecados. Pecados que ninguém sabe, mas Deus conhece. Mas se você fizer esta oração hoje, aí mesmo onde você está, nesse exato momento, o sangue precioso entrará no porão da tua alma, lavará a tua alma
vai desencardir você. Você será feito filho de Deus e você sairá dessa noite leve, livre, limpo. Que Jesus abençoe o seu coração e lhe conduza a isso. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz a tua palavra, Senhor. E sabemos que o teu sangue derramado é poderoso para purificar todo pecador. Nessa hora, Senhor, eu te peço, encoraje esta pessoa que me ouve, que me ouviu, a fazer a oração de confissão de pecados. Que ele confesse seus pecados e creia em Jesus, que ele diga que recebe a Jesus, livre espontaneamente em seu coração, para uma nova vida. Tantos que estão aqui, quantos que acompanham a transmissão deste culto, Senhor, lava a alma e a consciência destes, purifica a mente, Senhor. E se porventura também existe alguém aqui em nosso meio, pessoas aqui em nosso meio que ainda vivem uma vida dúbia, uma vida entre o que é santo e profano, uma vida onde é apenas um estereótipo. O sangue que penetra a alma é poderoso para transformar e libertar para sempre esta pessoa. Senhor, opera isso. E este teu sangue, Senhor, ele não escolhe. Pode ser um jovem, pode ser um adolescente, pode ser um homem, um ancião, uma mulher. O teu sangue é poderoso para salvar, perdoar e lavar os pecados e no sacrifício de Cristo levar para o céu. Aplica, Senhor, esta palavra e salva para a glória de Deus Pai. Amém.